Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. É um prazer ser apresentado aos irmãos. Aquela jovem ali atrás é minha esposa, Elis Regina. Então, eu agradeço aos irmãos pelo convite, agradeço ao pastor Isaías. Então, nessa noite, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos. Nós estamos em um tempo onde a realidade atual do país nos deixa meio sem condições de decidir qualquer coisa, em algumas áreas da vida, em algumas situações. Quantos aqui, especialmente nessa época da pandemia, perceberam que perderam o controle de muita coisa de suas vidas? Não é verdade? E quantos aqui perceberam que, mais do que isso, não tinham controle sobre coisa alguma? Quantos aqui se deram conta disso? Levanta a mão. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, gostaria de trazer essa reflexão, entregando o controle. Atos capítulo 6. Leremos a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu estarei lendo e os irmãos poderão me acompanhar nas suas traduções, para não haver nenhuma dificuldade, nenhuma situação atravessada na leitura, não é? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui, queridos, feche seus olhos mais uma vez, por gentileza. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe em paz e segurança, e ao Senhor pertence o domínio da vida, o controle da vida. Obrigado por estarmos aqui, obrigado porque a tua igreja ainda está de portas abertas, tomando todos os cuidados, porque assim o Senhor permitiu. Nos ajuda, Senhor Deus, a honrar essa questão, mas te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações essa noite. Perdoa as nossas faltas diante do Senhor, nossas omissões, e os momentos em que nossa fé, ela é testada e não é aprovada como o Senhor espera, como o Senhor propõe. Lhe pedimos uma fé maior, aumenta a nossa fé no Senhor. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, nós vamos avaliar aqui o que estava acontecendo nos primeiros anos da igreja. Os irmãos concordam comigo que nos primeiros anos da igreja primitiva não havia aquela organização toda, vocês concordam? Não havia aquela coisa toda dos os bispos, diáconos, pastores, não havia aquela organização institucional, não havia aquela formalidade, entende? Então, a princípio, as coisas estavam mais à vontade, por assim dizer, no bom sentido que eu quero dizer. Então começou a haver um problema. Os discípulos que estavam ali, os discípulos eram a liderança oficial da igreja que estava surgindo.
Só que os discípulos não podiam servir em todo lugar ao mesmo tempo. Eles não podiam estar de olho em toda situação. E qual foi o problema que surgiu, que os irmãos viram aqui, que nós lemos? As viúvas, quem falou isso? Muito bem, as viúvas. Só que é o seguinte, houve um problema étnico, houve um problema racial ali. As viúvas, porque ali naquela região da Palestina, aquela região, havia uma grande diversidade de pessoas, oriundas de vários lugares. Então, as pessoas falavam vários idiomas. O próprio Jesus, com certeza, provavelmente Jesus falava mais de 4, por conta da região que ele vivia. Vocês entendem? Então, quando essas etnias se juntam, a igreja que está ali diante de judeus e de pessoas que são oriundas de gregos e tudo mais, que falavam um grego koiné, falavam diferente. E eram judias, mas eram judias que não eram puras, oriundas de Jerusalém. Vocês concordam comigo que esse era o problema? As viúvas judias, puras, estavam tendo o quê? Preferência, não é verdade? Estavam tendo preferência nas mesas. Isso estava acontecendo descaradamente. Você entende? E os irmãos sabem o conceito dos gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, ou então pessoas estavam chegando ali. E esse foi um problema complicado. Os discípulos podiam resolver isso? Os apóstolos? Não dava para resolver essa questão. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito do controle. Quando o homem assume o controle, é problema. Vocês concordam comigo, meus irmãos? Quando o homem controla a coisa, quando o homem toma as decisões por si próprio, é problema. Vocês assinam embaixo disso? Não, estou falando coisa fora. Quando nós estamos sozinhos, sem a direção de Deus, e a coisa na sua vida vai andando, inclusive dentro da igreja, as coisas tendem a desandar. Vocês entendem? Então, as injustiças tendem a acontecer, como aconteceu injustiças aqui. Estava havendo preconceito, discriminação, separação, segregação. E era muito triste, né? Tenta imaginar uma igreja que não consegue fazer separação, juntar, fazer o seguinte, olha, aqui está certo que essa pessoa é rica, está certo que essa pessoa é pobre, mas somos todos irmãos, somos todos tratados como iguais. Isso está muito claro para nós hoje, né? Mas será que em alguns contextos isso é atendido? Entende? Isso serve de reflexão para nós. Então, as injustiças, ou seja, os problemas de modo geral, são coisa do homem. Onde o homem põe a mão é problema, sabe? O homem põe a mão da guerra. O homem põe a mão, decide, erra, escolhe errado. Se você deixar, você escolhe, por exemplo, jovem, se for por você, a tua faculdade tu escolhe errado. Se for por você, meu irmão, você escolhe o seu cônjuge errado quando tiver para casar. Se for por você, até o carro você escolhe errado para comprar. Você entende? Nas coisas mínimas, quando você não pede direção a Deus. Então, a igreja estava em crescimento. A igreja estava crescendo. E crescimento de igreja, às vezes, gera tensão, né? A igreja está crescendo, né? Tenta imaginar as igrejas que são pequenas e não tem mais lugar para ninguém sentar. Não sei se alguém já viveu essa realidade. A igreja é pequenininha e vai enchendo, tem irmão sentado lá de fora, dá problema. Mas são coisas que surgem. Então, leiamos o versículo 2 e 3 novamente, irmãos, por gentileza. Releiamos. Acompanhe. A isso ele respondeu, irmãos e pais. Perdão. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de seguir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Pronto. Segundo lugar, nós precisamos entregar o controle a Deus, não apenas porque nós tendemos a tomar decisões erradas, mas porque Deus promove confrontação e a identificação do problema. Quando Deus toca na igreja, se prepara, meu irmão.
Deus toca na igreja para apontar o que está errado. Amém? Ora, se algo não está conforme aquilo que Deus colocou no seu propósito, Deus vai dar um jeito de mudar isso e fazer você ver na sua frente o que está errado. E isso vai além do pecado. É pecado e outras coisas, não necessariamente pecado, mas outras práticas que estamos caminhando, que estão saindo do propósito. Se está saindo do propósito, Deus vai mexer, Deus vai apresentar. E às vezes, Deus promove uma reunião, Deus promove um consenso, um debate. Às vezes, irmãos, os problemas na tua vida não se resolvem assim. Você quer controlar os problemas da sua vida sem parar para pensar. Você quer tomar a decisão e acabou. Não, a igreja sentou, conversou. Não era um problema grave, vocês concordam comigo que era um problema grave ali? Era um problema triste. Era um problema triste, um problema que envergonha qualquer igreja. Agora, sentaram para conversar. Entende? Então, havia ali o momento de abrir o coração para o que Deus ia fazer. Deus ia fazer alguma coisa, eles não sabiam, mas eles sentaram para identificar o problema. Então, ali, os 12 identificaram o seguinte: não é razoável largarmos o ministério para servirmos as mesas. Eu pergunto aos irmãos, os discípulos, os apóstolos, líderes, eles estavam sendo arrogantes? O que vocês acham? Essa frase, muita gente pode dizer que foi arrogância, né? Por que não? Porque eu não sou digno. Muita gente pode até ter essa interpretação, que os discípulos estavam se achando bons demais para resolver esse tipo de problema. Não foi isso. Ali não foi uma questão de falar, isso é para vocês. Não. Foi o momento deles falarem o seguinte: eu e os discípulos, nós não somos capazes de resolver tudo. Nós não podemos abraçar o mundo com as pernas. Era isso que os discípulos estavam colocando. Olha, nós temos um foco ministerial. Então, agora, essa área nós vamos deixar com 7 irmãos, 7 pessoas de boa reputação. Não havia arrogância nisso. Eles, muito pelo contrário, era humildade. Eles estavam reconhecendo que eles não tinham condições de servir. E havia ali a condição, né? A palavra no grego ali está diaconia, né? O serviço, né? E tudo mais. Então, deixa eu dizer para você, meu irmão, isso é uma lição linda para nós com relação ao controle das coisas. Para de querer resolver tudo na tua vida. Você acha que você tem a solução para tudo? Quem te falou que você tem? Quem te falou que você vai resolver tudo? Na minha casa, se eu morrer, está todo mundo perdido. Por quê? Deus não vai mover outras formas de resolver problemas, né? É igual aquele discurso da mãe, né? O dia que eu morrer, ninguém mais lava a louça. Entende? Não. Na busca pela solução, você tem que identificar que você não pode fazer tudo. Que você não pode tudo. Isso é uma lição para o crente, tá? Não é só para o não crente também. Você entender que você não pode ter 10 cargos na igreja e está tudo bem. Para você entender que você tem uma vida que você, em alguns momentos, você vai fazer com excelência e nem tudo você vai fazer com excelência. E amém por isso, porque nós somos limitados, nós somos gente, nós somos humanos, e naquilo que Deus colocar você para fazer, faça com amor, amém? Naquilo que Deus puser você para fazer, faça com amor, mas não abraça o mundo, não tente achar, porque o reino de Deus vai continuar acontecendo, quer você tenha um AVC ou não, quer você tenha um infarto ou não. Então, vamos parar de achar que o controle é nosso. O controle não é seu. Nem o garoto que está jogando videogame, PlayStation lá, ele tem o controle, que se cair a luz, acabou o jogo. Entende? Então, essa palavra também, ela é importante na questão da culpa, né?
Nossas igrejas têm muito essa questão da culpa. Questão de que se aquela pessoa que morreu da minha família, ela foi para o inferno por minha causa, sabe? Às vezes você assume uma culpa que nem Deus está permitindo isso. Isso vem da tua cabeça. Quantas vezes aquela pessoa ouviu da palavra e a culpa é sua, que seu pai morreu sem aceitar Jesus? Quantas vezes você falou de Jesus para ele? Quantas vezes você chamou ele para a igreja? E a culpa é sua? Então, é para você pedir para Deus tirar essa carga do teu coração. Então, vamos lá. Versículos 5 e 6. Agora eu queria pedir para um irmão voluntariamente ler, por gentileza, em voz alta. Tem a projeção aqui. Sou bem devagar, hein? Nem reparei. Está aqui na minha cara. O irmão, por gentileza, versículos 5 e 6, em voz alta, por favor. Tem uma característica na escolha dessas pessoas, desses homens, que pouco se fala, ou não há tanta ênfase. A maioria desses homens eram homens oriundos de comunidades gentias. A maior parte deles eram pessoas de cultura greco-romana. O que isso significa? Significa que a escolha não poderia ser a mais controversa possível. Pensa comigo, os judeus teriam tudo para reclamar, não é? Por que vocês escolheram a maioria? Por que a maioria tem que ser de origem greco-romana e os judeus puros não estão lá? Puros entre aspas, tá, irmãos? Por que os judeus não estão tanto nesse meio, não estão liderando esse grupo? Isso aconteceu? Não. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando Deus tem o controle, Ele dá paz para todo mundo. Amém? Existe paz quando Deus está no negócio. Às vezes, não parece ser assim, a decisão mais acertada da tua vida, mas você tem uma paz, sabe? Você trocou de emprego, é complicado, é embaçado trocar de emprego, né? É menos pior do que ficar sem trabalhar, mas trocar de emprego, ir de um emprego para outro, que eu estou falando, isso bagunça o emocional da gente. Mas quando Deus está no controle da coisa, você sente paz, entende? Na sua vida, talvez exista uma área em que não foi o que você escolheu, mas procura pensar se Deus está te dando paz. Estão entendendo? Como eu disse no início, nós comentamos aqui, o homem tende a escolher errado. Mas quando Deus faz a coisa, por mais estranho que pareça para o homem, existe paz. Amém? Então eu quero que você pense nisso. A questão do serviço ali, ela foi enfatizada, porque eles estavam lá para servir. Em último lugar, eu gostaria de comentar que um desses homens era chamado Estevão, não é verdade? Não era chamado Estevão? Um deles era Estevão, né? O que aconteceu com Estevão logo em seguida no livro de Atos? Pode falar. Morreu apedrejado. Quando Deus assume o controle, muitas coisas não esperadas acontecem. Mas quando Deus assume o controle, nós vemos a glória dele. Talvez o relato de um apedrejamento não parece nem um pouco interessante, mas quando Deus faz coisas diante de nós, e nós deixamos o controle nele, nós vemos a glória de um jeito que não acontece quando nós queremos assumir tudo, assumir as decisões, assumir a situação, sabe?
Eu que mando aqui. Você quer ver a glória de Deus? Perde esse comportamento. Eu tenho que resolver tudo. Entende? Perde esse comportamento. Entende? Lá na minha igreja, a minha esposa me vê de vez em quando lidando com algumas questões, e eu tenho um defeito, eu gosto de coisas feitas com carinho, e quando eu vejo as coisas que não estão sendo feitas com carinho, ela vê como eu fico, mas Deus tem me mostrado, querido, meu filho, o controle não é teu, a igreja é minha, a igreja não é tua, sabe? Quando eu estava vindo de Uber para cá, nós pegamos um motorista novato e ruim de roda para caramba. E eu falei, pronto, vou chegar atrasado. E eu detesto chegar atrasado, eu detesto. Eu fico irritado, fico chateado, porque eu sou muito sistemático. Mais uma vez Deus falou no meu coração, você não vai falar de controle hoje, filho? Então, eu poderia chegar atrasado aqui, mas talvez serviria para algum propósito de Deus. Apesar de todo o meu controle, eu vou fazer o quê? Vou fazer o carro voar? Não. Então, apesar de todo o meu esforço, né, Deus ainda tem a palavra final. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar ao Senhor. Eu quero que você reflita diante de Deus aquelas coisas relacionadas ao controle da sua vida. Querer o controle é humano, tá? Você não é o maior pecador do mundo por pensar em assumir o controle das coisas. Você tem medo de ver a vida acontecer, não é? Você tem medo de dar tudo errado porque você não tomou uma iniciativa. Eu entendo isso. Mas eu quero que você ore. Vai orar agora por coisas que você não tem controle nenhum, ou seja, você não tem controle de rigorosamente nada. Você vai orar por aquelas pessoas que você não pode controlar. Irmãos, vocês que têm filhos, vocês têm uma grande responsabilidade, mas no fim das contas, o controle é de Deus, do seu filho, da sua filha. Você não tem controle se o teu filho vai voltar para o Evangelho ou não, mas Deus está cuidando. Então eu quero que você pense nisso nessa noite, coisas que você não tem controle algum. Continue de cabeça baixa, orando. Continue orando por aquelas pessoas que não gostam de você, e você quer ter o controle em mudar a opinião delas. Inútil isso. Isso é totalmente inútil. Ore por elas, mas você não tem controle e jamais terá para mudar a forma como elas te veem. Pai querido, nós te engrandecemos, queremos pedir que o Senhor aceite a nossa adoração nesta noite, aceita nosso louvor, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, ó Pai, somos falhos e queremos ser donos de tudo, inclusive das pessoas. Tira isso do nosso coração. Quero pedir que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença, guarda-nos de todo mal, mas nos ensine que ao Senhor cabe a palavra final. É isso que eu lhe oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe a todos, mais uma vez, eu agradeço pela recepção, pelo carinho, mas agradeço mais uma vez ao pastor Isaías, e a palavra está com quem é de direito.